Olá pessoal, vamos com a nossa aula de ciências na página 35, que vem falando das plantas e os períodos. Que períodos são esses? Então nós estamos falando do período noturno e do período diurno. Quando nós falamos diurno, estamos falando do dia e da noite ao mesmo tempo. As plantas são seres vivos que necessitam de luz do sol para se alimentar e viver. Então, através da luz do sol, todas as plantas vão realizar um processo químico chamado fotossíntese, onde elas obtêm o próprio alimento. Que alimento é esse? A glicose. Então, através desse alimento que fica no interior da planta, das suas folhas, do seu caule, ela se mantém verde, ela se mantém com todo o balanço que ela tem. E através da fotossíntese, inclusive, nós obtemos o gás oxigênio. Esse processo ele é muito importante porque a planta absorve o gás carbônico, absorve toda a poluição e renova-se com o gás oxigênio através de um processo químico, de uma conversão aí de gás carbônico, e ela libera o oxigênio. E para isso ela precisa da luz do sol. E com esse processo ela produz o seu próprio alimento. Ela quem? A planta. Todas as plantas são seres vivos que produzem o próprio alimento. E algumas precisam ficar diretamente expostas ao sol. Outras ficam em locais onde há sombra. Mas todas precisam receber luz em algum momento para elas realizarem, o processo químico. Algumas plantas abrem suas flores só durante o dia. Então, a gente tem exemplo das 11 horas, que é uma plantinha rasteira, bem bonita, com as flores assim, com rosa bem escuro, por volta de entre 10 e 11 horas ela abre a florzinha. Outras somente durante a noite. Então, as plantas que abrem as flores durante a noite é porque elas são muito sensíveis por queimar as pétalas, de forma rápida, então elas vão se abrir à noite, elas vão exalar perfume, elas vão se abrir à noite, desabrochar, com esse hábito noturno, porque o sol, pela sensibilidade que elas têm nas pétalas, vão queimar. Agora, em geral, as plantas que abrem as flores à noite possuem flores brancas que exalam um perfume intenso. Elas se abrem depois do pôr do sol e se fecham novamente na manhã seguinte. Então, hora que o sol começa a nascer, já vão se fechando. A gente se depara com as plantinhas, as florzinhas todas fechadas. Então, nós temos a dama da noite, que é muito cheirosa, o jasmim da noite, que tem flores de pétalas claras e perfume intenso, que atrai animais também de hábitos noturnos, Então, elas são noturnas e atraem os animais de hábitos noturnos também. Bom, na atividade, o que a gente vai fazer? Tem uma atividade legal aqui, para ligar os pontos numerados e descobrir qual animal, que costuma ser atraído por flores que abrem à noite. Então, vocês vão pegar do número menor para o maior, em forma crescente, e ir ligando uns pontinhos. Dê um colorido bem bonito para esse desenho. E é um animal que eu falei para vocês que ele é muito importante, porque ele é responsável por fazer o processo de semeadura, principalmente para o cerrado brasileiro. Ele come os frutinhos à noite, Ele é atraído pelos cheiros também.
que os frutos têm, que as flores têm, e ele faz o processo de semeadura à noite. Ele é muito importante para nós, inclusive para o cerrado, para a nossa região. Depois nós temos aqui na página 36 as obras de arte do pintor holandês Van Gogh. Observe essas obras de arte e nós vamos responder. Então, nós temos essa obra de arte linda aqui, ó, Oliveiras com céu amarelo e sol, do Vicente Van Gogh. Técnica, óleo sobre tela. Aqui é o tamanho do quadro oficial, né? 73,7 por 92,7 centímetros. Está no Museu de Arte Moderna em Nova York. Olha o rebuscado de cores dele para o dia, o jeito que ele traçou esse pincel, né? Movimentou. Então, é uma obra linda. A gente olha o desenho, parece que até está em movimento aqui. A estrada onde estão, aqui não é estrada, né? São riachos que passam por aqui, ó, que permeiam as árvores, né? Que lindo. Então, um rebuscado maravilhoso. E ele representa, né, o sol durante o dia, né? Ó, todo o sol. Então, oliveiras com céu amarelo e sol. O céu, inclusive, amarelo, né? Agora, nós temos a noite estrelada, de Van Gogh também. Técnica utilizada, óleo sobre tela. É uma obra que tem 92,1 centímetros por 73,7. Tamanhos diferentes, né? Centímetros. Está no Museu de Arte Moderna em Nova York também. Então, nós vamos observar as duas obras de arte, olha, o destaque da lua, o movimento aqui do vento com o brilho das estrelas, ao fundo uma cidadezinha, ou as montanhas, e todo sombreado da noite, né? Tão linda a obra dele, adoro. Nós vamos responder na página 37, letra A. Que astro está representado no céu da primeira obra? É dia ou noite na pintura? Na primeira obra. E que astro é esse? Letra maiúscula para esse astro, tá? Letra B. O que há no céu na segunda obra? É dia ou noite na pintura? Então, o que há no céu na segunda obra, né? Nós temos o nosso satélite, nós temos uns que tem luz própria, então vocês vão colocar. Depois, observe novamente as obras de Vicente Van Gogh e escreva uma frase sobre elas, como se estivesse comentando com um colega sobre uma das obras do pintor. Então, escreva uma frase falando das obras dele, né? O que vocês acharam do rebuscado do pincel, o que vocês acharam em visualizar essa obra, a hora que você vê uma obra pintada por Van Gogh, o que você sente estar realmente nesse ambiente que parece tão real, né? E ao mesmo tempo é como se a gente estivesse dentro de um sonho com essas imagens assim diferentes. Então você monta uma frase curta, direta. O que você achou dessa obra? Como que foi? Que sensação que você tem, tá? E a questão número 3, que é para fazer um desenho, uma folha avulsa, aí não precisa fazer a questão 3, tá? É porque a questão 3, né? Faça um desenho e retrate o dia e a noite. Bom, a 3 não precisa e a gente responde a letra A, letra B e a gente elabora a frase na número 2. Começar a frase com letra maiúscula, dá um pequeno espaço aqui, ó, um espaçamento de um dedo, como se fosse, não. Sendo o espaço do parágrafo.
elabore uma frase bem bonita sobre a obra de Van Gogh. Se preciso for, você pode estar pesquisando sobre a vida do autor também, mais obras dele, para ver as características de como é a pintura dele. Então, sobre ciências, né, as plantas e os períodos, e quando falamos períodos, falamos do dia e da noite. Então, é até aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus.